Anemóia, a sensação de nostalgia por uma época que você nunca viveu. Você já sentiu saudade de um tempo que você nunca viveu? Não tô falando de infância, nem de uma memória sua. Tô falando de uma época que terminou antes mesmo de você nascer, ou quando você ainda era pequeno demais para guardar qualquer coisa. Uma foto em preto e branco, uma música de uma década que não foi a sua, um filme antigo, aquela luz de tarde que parece diferente da luz de hoje. E de repente bate aquele sentimento, uma espécie de aperto, de saudade de um lugar que não existe para você, de uma época em que você não esteve presente. E a memória é uma palavra inventada. Ela não vem do latim clássico, não tem séculos de história. Ela foi criada por um escritor chamado John Koenig, que passou anos catalogando emoções que existem, mas que nunca tiveram nome. Então ele juntou o grego anemos, que significa vento, com nostos, que provavelmente você já ouviu falar, e é a raiz da nostalgia, o retorno para casa. Então, a memória é como ser levado pelo vento em direção a uma casa que nunca foi sua. A palavra é nova, mas o sentimento a gente sabe que não é. O que me fascina na memória é que ela desafia a lógica básica da saudade. Saudade pressupõe experiência, você sente falta de algo que você teve. Mas a memória é saudade sem experiência. É falta de algo que você nunca teve para perder. Como é possível sentir falta de algo que nunca foi seu? A psicologia tem uma resposta parcial para isso. A memória e a imaginação usam as mesmas regiões do cérebro. Quando você imagina vividamente uma cena, uma tarde dos anos 70, uma cidade dos anos 50, o cérebro processa aquilo de forma parecida com uma lembrança real. Não idêntica, mas parecida o suficiente para criar aquele resíduo emocional, aquela sensação de reconhecimento sem origem. Você nunca esteve lá, mas alguma parte de você age como se tivesse. E aí vem a parte que eu acho mais interessante disso tudo. Porque a gente sente a memória de épocas específicas. Não é aleatório. Quase ninguém sente saudade nostálgica dos anos 1200. Mas tem algo nos anos 70, 80, 90 que mexe com a gente, especialmente para quem nasceu depois. E parte de ser estético. Cada época tem uma textura visual e sonora muito específica. O som do vinil, as cores saturadas, a arquitetura. Bom, esses elementos criam uma atmosfera que é ao mesmo tempo estranha e familiar. Estranha porque você não estava lá, e familiar porque você absorveu aquilo pela cultura, pelos filmes, fotos da família, pelas histórias dos mais velhos. Mas tem uma camada um pouquinho mais profunda que ultrapassa essa estética. A gente sente a memória de épocas que parecem mais simples, sem internet, sem notificação, sem a sensação permanente de que o mundo tá rápido demais e você tá ficando para trás. Mesmo que você saiba racionalmente que aquelas épocas tinham seus problemas, e tinham muitos, a imagem que chega não carrega isso, só chega a calma, a lentidão, a tarde que parecia durar mais. É uma saudade de um ritmo que você nunca teve, mas que parece ser o ritmo certo. E aqui entra a pergunta que eu fico pensando. O que a memória diz sobre o que você está sentindo agora? Porque nenhum sentimento existe no vácuo. Se você sente falta de uma época mais lenta, talvez seja porque a sua tá rápida demais. Se você sente falta de uma conexão que imagina que tinha naquela época, talvez seja porque a sua tá muito rasa. Se você sente falta de uma simplicidade que você nunca viveu, talvez seja porque o presente está muito complicado e você não sabe muito bem como nomear. A memória não é saudade do passado, é um comentário sobre o presente. É o seu interior apontando para algo que está faltando agora, mas usando imagens de um tempo que você não viveu porque o presente não tem ainda as imagens certas para isso. Você nunca vai poder ir para lá. E isso é a crueldade mais bonita da memória. O lugar não existe para você, nunca existiu, e mesmo que existisse, não seria o que você imagina. O passado que você anseia é uma construção, uma colagem de fotografias, filmes, músicas, histórias que o seu cérebro montou numa tarde qualquer e chamou de casa, de lar. Mas talvez não seja sobre ir para lá. Talvez seja sobre entender o que aquela imagem está te dizendo sobre o que você precisa aqui. Bom,
Cuida bem de você e até a próxima.